difficult to answer. I know. I think of philosophy as continuous with science, even as a part of science. Asking this question because it's really a very good one. No, we don't take enough people. Falaremos finalmente do Nova Ordem Sexual, do Platinho, Rodrigo Ferrari, lá do canal Platinho, né? Que você certamente conhece. Faz um trabalho muito importante no YouTube, né? Que traz essas questões da filosofia, da sociologia, para discutir tanto as questões do momento, do momento no mundo dos relacionamentos, quanto, assim, expor para o grande público, né? Uma série de questões. Eu tive a oportunidade de estar no evento, fui lá, consegui a dedicatória. Eu e a minha queridíssima fomos lá e podemos conhecer o Rodrigo e tal. Eu acompanhei há muito tempo, desde 2019, quando ele abriu o canal, lá, desde aquela época que ele avaliou o livro lá da Ana Campanhola, né? Então, desde os primórdios estou acompanhando ele. Então, muito bacana, assim, né? Tipo, ter a oportunidade de conhecer, fui lá e tal, né? Até fiquei meio assim, melhor de conversar, né? Você vê, tipo, uma pessoa que você admira e tal, você fica meio até... talvez fique um pouco awkward e tal, né? Tipo, você fica olhando, você fala, será que não? E tal, né? Mas, inclusive, eu pude conversar até com o Sr. Flávio aí, né? Que também tem um canal aí do Descolapso. Muito legal, muito bacana, conversei bastante com ele. Então vamos falar aí do Nova Ordem Sexual. Se você já acompanha, né, ele você já sabe, basicamente, né? Esse é um livro que tem a tentativa de expor de uma nova maneira a tese de mestrado dele, né? Que é a Emancipação Fabricada, a Família e a Nova Ordem Sexual. E ele refez, então, nessa nova, em forma de livro, agora adicionando algumas partes novas de conteúdos que ele já soltou no canal ao longo desse tempo e tal, mas acrescentando para essa discussão, certo? Então o livro tem novos conteúdos aqui. Tem, quer ver olhando aqui? Vamos olhar aqui. Você tem basicamente porque eu li bastante a tese dele, eu utilizei para o meu TCC em psicologia, foi bastante útil. Assim, eu tinha, vamos dizer assim, o mesmo espectro de tema, né? Mas o meu espectro de tema foi para o outro lado, né? Como é a psicologia, e a minha abordagem sobre esse problema também que envolve casamento, mas no meu caso eu queria explorar temas como a sexualidade e relações conjugais sobre um aspecto de escolha intertemporal. Tá com o meu título aí do meu TCC, só por curiosidades, é Principia Sexualis. Principia Sexualis é grande referência, né? Você sabe. Os eleitos sabem, né? Referência aos grandes livros aí, né? Pô, Isaac Newton e Bertrand Russell aí, né? Que é sobre, mas aí numa perspectiva de heurística e escolha intertemporal, né? Comparando aí relações conjugais matrimoniais e das religiões abrâmicas, fazendo um grande entendimento sobre essa questão. E aí eu utilizei bastante esse livro, sobretudo eu catei muita referência daqui, então conheço bem as referências, assim, e outras coisas desses autores, por exemplo, Gary Becker, que é um cara, assim, excepcional, conheci por aqui, não conhecia, e o Richard Posner também, que é um parceiro do Gary Becker, né? Pra quem não sabe, o Gary Becker é um economista da University of Chicago, e basicamente ele é aquele cara bastante, assim, amplas pesquisas, né? Tem uma grande pletora de pesquisas que vão em torno de tudo que é assunto, utilizando aí métodos econômicos para tentar aprender essas questões, né? Compreender de uma outra maneira, dar uma nova perspectiva. E é bem interessante, muito bom mesmo. Gary Becker, ó, falei. E o Richard Posner é um grande jurista, então assim, eu sei que ele utiliza 2 livros aqui, né? Sobre o Gary Becker, ele usa um livro junto com ele, que é o, deixa eu ver aqui, A Treatise on Family, que foi um livro também que eu utilizei muito, li todos, então, tipo, tá na minha cabeça. E o livro chamado Uncommon Sense, Economic Insight from Marriage to Terrorism. Então, tipo assim, peguei uma série de bibliografias dele, li tudo que eu achei muito interessante, assim, na bibliografia, então foi muito útil para mim. Mas vamos aí falar agora do livro, né? Bom, então o livro, ele basicamente, ele tem 3 discursos mais ou menos assim, compreendido nele. Primeiro, a
As alterações atuais sobre os relacionamentos no que se garante ao modo entre os meninos e as meninas interagirem, aí, como que essas questões se dão, né? Como essas questões que às vezes se montam a uma espécie de hostilidade, um grande conflito, né, entre homens e mulheres, e as pessoas geralmente tendem a assumir que isso de alguma maneira se considera por ideias, né? Batalhas de ideias, ou seja, fofoquinhas, como as fofocas modificam todo o cenário de interação entre os sexos, né? E, bom, digamos assim que por Rodrigo aqui no livro a fofoca não muda a história, né? Ou seja, essa ideia de conversar para lá e para cá, criar uma série de discursos, aí todo o trabalho de elaboração feminista, mas também, eu acho que isso também poderia falar aí essa tendência ao masculinismo, né, os movimentos Red Pill e tal. São tentativas que, na verdade, se você quiser problematizar essas questões, em si elas não têm valor. O papo não modifica nada. Ou seja, são palavras jogadas ao ar. O que modifica mesmo toda a interação, vamos dizer assim, todas as mudanças sociais em torno dos relacionamentos são, primeiro, um certo núcleo, questões relativas à vida econômica e aí uma questão que eu acho que é o núcleo mesmo do livro é a razão de proporção entre os sexos, ou seja, a quantidade de mulheres e a quantidade de homens em um determinado ambiente, né? Então, não é que o livro traz, eu não diria que mas é um materialismo histórico dialético, tal. Vou tentar explicar tudo por economia. Não tem essa vibe pra mim. Pra mim é um materialismo mais de uma raiz, assim, inglesa, né? É uma tentativa de você unir explicações que têm a ver com a biologia e trabalhar com o cultural. Até porque ele usa muito Edgar Morin, e Edgar Morin é tipo grande mestre, olha. Edgar Morin, eu sou fãzaço, li tudo, tipo, o método inteiro, os seis livros, tal, na coleção, li o Paradigma Perdido, então conheço bem, sou, tipo, fãzaço. Edgar Morin, cara 10 aí, e está vivo, né, está vivo, centenário, ele, imortal, né, da Academia Francesa aí. E então, basicamente, o Platino tenta, aqui nesse livro, o Rodrigo tenta acoplar esses três ambientes, né. Essas questões discursivas, vamos dizer assim, apresentando, né, o que se diz por aí, mas dizendo, olha, na verdade isso daqui não tem muito a ver com isso, gente, sabe? Esses problemas não mudaram com progressismos ou coisas assim, não é? Discursinhos livres ou qualquer coisa diante disso. Essa mudança já está acontecendo há bastante tempo, né? E você tem uma série de motivos que empurraram cada vez mais essa direção. Basicamente o livro é constituído por uma série de dados estatísticos sobre os Estados Unidos e tal, mas que de uma maneira serve para nós interpretarmos a situação no Brasil. Acredito que dá pra gente fazer bom número de analogias sobre as questões aqui em relação aos Estados Unidos, que tem muito mais dados. Então é muito mais fácil você encontrar dados estatísticos dos Estados Unidos do que no Brasil. Eu sei porque eu tentei também e tipo é impossível e você não acha, e acaba que você não tem aqui nenhuma maneira de lidar, tentar talvez se aproximar das questões brasileiras no sentido do dado, né? Então, bom, basicamente a primeira parte desse livro ele vai apresentar aqui, traz aqui o Badiou para dizer aqui que a democracia é o semblante do capitalismo, né? Essa questão de que todo mundo, não sei o que, olha, todo mundo se coloca na posição do jurista, né? É bem engraçado, né? Tipo assim, ou pelo menos é interpretado nessa, quando a pessoa não imediatamente se coloca nessa posição, né, de Solon, né, no sentido que ele as palavras que ele produzidas por ele insetam uma espécie de coordenação, ele é como se ele fosse mudar o mundo e dizer do que as coisas haveriam de ser feitas, como deveria ser feito e tal. Então, como se ele fosse manipular toda a estrutura social ali, todos os títeres envolvidos e tal, né? Então essa coisa ele até coloca aqui que eu acho muito bom, que é: tudo o que você diz é interpretado como um possível projeto de lei, e já não se pode discutir filosoficamente ou nem sequer discutir a realidade das coisas, pois a prioridade torna-se o proteger-se, com o discurso da possibilidade real das palavras criarem nas instituições problemas para você. E não é verdade, porque tudo é sintoma de causas anteriores, mais materiais e físicas,
como a urbanização, a concentração populacional nas capitais e o fácil acesso a transportes e redes sociais internacionais de comunicação, por exemplo. Essas coisas têm mais efeito do que palavras de um presidente. Eu acho bastante engraçada essa questão, né? É bastante pertinente, né? Esse sintoma de que todo mundo... tudo que você fala não, as pessoas nem aceitam refletir sobre as questões, elas vão direto. Então, na verdade, você não vai permitir isso, você não gostaria que isso acontecesse, tal coisa e tal. Né? Eu até falo que existe sempre essa posição, né? Tem aquela que o Bourdieu fala muito disso, né? Que ele pega do Leibniz, a posição, o geometral de todas as coisas, né? Vamos dizer assim, né? Que o Leibniz tem essa ideia, né? Se fosse possível você colocar sobre elevar-se a respeito de todas as questões, para de fato ali mover numa espécie de intervenção estratégica e tal, né? Eu diria que as pessoas sempre colocam nesse olhar ditador de todas as coisas. É bem engraçado, né? Então você vê numa série de podcasts, tipo as perguntas, o que você faria com o Brasil na economia? Ou o que você faria para consertar essa questão? Mas como assim o que você faria? Tipo, ou não dá pra fazer, não posso fazer nada, né? E ninguém se adianta nessa posição, né? Todo mundo se coloca, não, veja só, eu implantaria e não sei o que, e blá blá blá, e aí o cara vira do nada, né? Ele se coloca na posição ex-Stalin ali, né? Tipo, do nada, irei mover as pessoas ao norte, ao nordeste, industrializarei tudo, e não sei o que, tipo, é uma posição muito engraçada, né? E é uma posição que todo mundo se coloca, seja os destros, os canhoteiros, ou não, até os mais, vamos dizer assim, os mais estereotipados, né? Porta-vozes da direita, né? Os caras se colocam numa posição assim, e de repente ele vira um super ditador. E aí ele há de comandar todas as populações, ou tudo o que se interfere na liberdade, né? Então eu acho bastante interessante, né? Todo mundo se coloca na posição do ditador quando vai falar dos assuntos, né? Então, não é só que você é interpretado como se tivesse, vamos dizer assim, descrever um projeto de lei, mas as próprias pessoas se colocam nessa posição, né? Vamos dizer assim, essa coisa da democracia como semblante, né? Essa é a carinha do capitalismo, digamos assim. É que você pode mudar o mundo, salvar o planeta, praticamente atingir o paraíso na Terra, desde que todos votem certo e repitam as frases oficializadas pela catedral. Então você usa todos os tipos de chiboletes possíveis, né? Então, temos essa primeira, que é a contemplação do aspecto da fofoca como semblante da democracia, ou seja, como esse sintoma fundamental de como os discursos sociais são produzidos. A questão que também logo após isso ele coloca, que eu acho bacana, nessa dificuldade, que, por exemplo, quando você vai produzir um trabalho, né? Então uma questão assim, se você for escrever um TCC, uma tese, um doutorado, sei lá o que, você sabe que existem certas conexões bastante feias. Meu Deus, você usar a biologia para falar de assuntos sociais, meu Deus, não sei o que. Né? Aquela coisa toda, você tem que sempre pisar em ovos, né? Porque a qualquer momento o pessoal associa qualquer tipo de explicação a um darwinismo social, a um bigodismo e tal. Nessa constante tendência em querermos falar sobre questões que envolvem a sociedade, sobre o tapete voador nas palavras e do discurso. Tudo é construção social e tal. E nós negamos o peso da biologia sobre as interações sociais, né? A gente deixa de ler Lévi-Strauss e deixa de tentar... Vamos parar com essa história de separar cultura e biologia, né? Por favor, né? É uma questão tão antiga, mas ainda assim as pessoas ainda se colocam nessa posição, né? E para você... para um trabalho sobre, você tem que ride the tiger, né? Tem que aí montar o tigre, né? E aí, sorrateiramente produzir o seu discurso sem arranjar briga com os pares ou com quem lá esteja ali orientando, né? Tipo, essa questão tal que ainda existe, né? Que são, vamos dizer assim, ele até coloca aqui a santa trindade das ciências humanas. Isso é muito pertinente, né? Veja, até em cursos em que você tem um pé consistente, né, nas ciências naturais ou na biologia, tipo psicologia. Cara, a psicologia foi tão empurrada pela humanidade que até as pessoas, por mais que ela tenha uma aula de anatomia, tem aula de fisiologia, tem aula de disciplinas neurocientíficas, né, pelo menos na minha graduação, e acredito que em boas faculdades você tem,
as pessoas simplesmente elas esquecem isso e elas começam a ter uma grande ojeriza, uma grande aversão a isso. Sabe? Elas falam, isso daqui. Isso aí meio que não serve pra nada, né? Tipo, não sou médico, não sou biólogo, isso não serve pra mim. E esquecem dessas questões, né? E até coloco aqui, então, a Santa Trindade, a primeira, né, a primeira pessoa da Trindade das ciências humanas, é a separação entre o cultural e o biológico, né? Ele até coloca aqui, né, se a gente pensar no Durkheim, né? Então, o Durkheim, ele faz essa primeira separação, né? Primeiro afastando um pouco da filosofia, né? Então, olha, não, pera lá, né? Estamos numa posição científica, mas também vamos separar um pouco da biologia, né? Vamos constituir o domínio da sociologia em uma coisa específica. Vamos evitar as garras dos especialistas da ciência da natureza, né? Olha, não, talvez aqui vamos discutir esses assuntos e aí vamos perder até uma certa noção de disputa de capital, né? Social ali, né? Se a gente pegar uma certa tese do Bourdieu, né? Entre os campos, né? Vamos dizer assim, essa grande disputa entre os campos, né? Então nós temos essa primeira noção, né? Essa constante guerra, olha, não, isso é cultural, isso é biológico, não, vamos misturar, você fica a sua disciplina aí, discutindo esse assunto, eu fico a minha aqui, você com a sua, a gente não se fala, então aí a gente constitui mais ou menos assim, cada um com a sua independência material. Então você tem esse medo, o medo do darwinismo, né? O associar o darwinismo a algo ruim, né? Veja só, o darwinismo seria empurrar tudo para o estritamente biológico, né? Que faz tremer os escritórios das relações públicas de qualquer universidade. Então nós temos aí essa questão, né, da própria tábula rasa. Veja, olha, não é assim, tudo se constrói socialmente. E aí, então, as ciências sociais, elas passam a uma outra missão, né? Explicar todos os costumes e arranjos estritamente como produtos de socialização de crianças sob determinado padrão cultural. Então, nosso segundo elemento da Santa Trindade é a ideia de tábula rasa, é a ideia do bom selvagem ali, do Jean-Jacques Rousseau, ele coloca aqui para nós, né? Que a tábula rasa não é neutra, veja só, não é só neutra, né? Mas naturalmente propensa ao bem, ou seja, tem um grau de perfectibilidade. Nós podemos alterar e ter bons resultados se de fato fizermos um bom trabalho de construção social sobre os sujeitos. E temos aí a terceira ideia, que é o fantasma na máquina, o dualismo cartesiano, a separação entre corpo e mente. A gente não pode, certos fenômenos humanos não podem ser submetidos àquilo que é o entendimento sobre as leis da natureza. Veja só, é outra coisa, né? Eu até coloquei aqui que eu acho bem interessante, né? Ó, essa ideia está por trás de algumas objeções à união entre biologia e sociologia, já que o universo cultural, independente da mera carne, estaria de alguma forma acima do biológico e da aplicação de modelos matemáticos da compreensão ao comportamento humano. Eu, por exemplo, no meu TCC, ele é intensamente inspirado por uma verbe. Existe o argumento biológico, mas ele também existe uma verbe matemática. Então, por exemplo, assim, isso é questão, tipo, como você, foi até engraçado, né? Porque existiam, todos os trabalhos, eles eram bastante estereótipos de humanidades quando a gente foi apresentar. E aí o engraçado é que, tipo assim, você chegava, né? Todos eram ou questões que tinham a ver com análise de filme, ou alguma questão assim, sei lá, super bonitinha, conscientização, sei lá, quais são os assuntos da moda, questões sobre LGBTQI+, tal, né, como diria aí, né, the alphabet people, né, como diria aí. Qual é o comediante mesmo que fala isso? É o Dave Chappelle, né, que disse isso. Mas então todas essas questões são bastante populares e, tipo, chegou na nossa hora. E, tipo, a gente apresentou, tipo, uns conceitos da economia, assim, bastante engraçado, né? Porque, eu queria, por exemplo, um cara bom, hein? Um cara aí pra você que não conhece, aí, cara, nunca vi nenhum brasileiro falar nele. Esse aqui não tá no livro do Plastinho, não, mas é o George Loewenstein. George Loewenstein, curiosamente, ele é bisneto do Sigmund Freud. Ou seja, sim, ele é bisneto do pai da psicanálise. Mas ele é um economista. E não, ele não gosta de psicanálise, essa questão é bastante engraçada, né? Ele é filho da Sophie Freud, que foi meio que a
uma das que tiveram uma rixa com a própria família e tal, meio que tinha uma grande aversão sobre a própria constituição da disciplina, né, psicanalítica e tal, mas ele é um grande economista e tal. É o George, né, Lowenstein Freud. Sim, ele pegou o Lowenstein e, né, ele tem o sobrenome Freud lá no final, né, ele é americano e tal. Dá aula na Carnegie Mellon. E ele tenta estudar, por exemplo, questões de escolha intertemporal, ou seja, matemática bruta, economia, tipo, full mathematics, equações diferenciais, blá, tudo isso daí. Se você for ler o Gary Becker, assim, A Treatise on Family, é tipo, existe o argumento bonitinho, sei lá, 50 páginas são texto, o resto é tipo, derivações, demonstrações matemáticas, construções, modelos que ele cria ali, criando uma série de relações com conceitos econômicos e tal, que é muito legal, mas tipo, se você não tancar a matemática, né, você nem lê o livro inteiro, né, se você não gosta, tá? Eu, como gosto, né, acho bastante interessante, né, então, tipo, no nosso TCC a gente foi apresentar essa parte, tinha lá, sei lá, uma equação, tinha lá, eu tentando, tipo, aplicar questões, né, tipo, estocasticidade, né, conceito de estatística estocástica e tal, questões, por exemplo, que a gente, o George Lowenstein, basicamente ele estuda escolha intertemporal, ou seja, como os benefícios da recompensa, mas de dado comportamento, ele produz uma interação ao longo do tempo, ou seja, uma imediaticidade de consumo ou protelar o consumo, basicamente, né? É aquela ideia do teste de marshmallow que todo mundo conhece. Tem todo um pensamento biológico, claro, né, bastante influência das ciências comportamentais e ciências cognitivas também, mas existe muito isso. E aí, tipo, o nosso destoava muito, assim, porque o pessoal tava, tipo, no blá blá blá, blá blá blá, e aí a gente, tipo, Edgar Morin e isso e tal, a gente juntou, tipo, Edgar Morin e o George Lowenstein, que também o George Lowenstein, pra quem não sabe, ele publicou ali ele basicamente teve uma grande contribuição ali junto com o Daniel Kahneman e do Amos Tversky. Então, sim, tinha aquele livro Heuristics and Bias, que ele fala sobre essas questões que você lá, provavelmente, eu nunca li o Rápido e Devagar, mas eu sei que o Rápido e Devagar é tipo a versão for dummies desse livro e tal, versão light, que é um livro gigante de Heuristics and Bias, tipo gigante, tipo 1000 páginas e tal, com uma série de artigos, e o George Lowenstein trabalha na contribuição, então ele é um parceiro do Daniel Kahneman, do Amos Tversky, bisneto do Freud aí. Então vale a pena conhecer se você não conhece e tem interesse por esse assunto de psicologia e tal. Ele é tipo um dos grandes casos citados da APA aí. No one knows here in Brazil. Se você leu a tese, basicamente você tem ali primeiro as interações jurídicas ao longo da história, né? O Marriage Act, aí no século XVIII na Inglaterra, que discorreu pela primeira vez essa ideia, dessa discussão, né, no contexto protestante, que a gente vai mesmo permitir que os casais estejam por aí e que namorem e acabam casando, engravidando uns aos outros, e o fluxo econômico das famílias seja guiado por algo irracional como o amor, né? Então você tem esse primeiro aspecto, né? A irracionalidade do amor como distribuição das riquezas, né? Ou seja, o fluxo de sangue é também o fluxo do capital, do dinheiro e tal. E aí você tem essa primeira questão. Veja, não, temos que criar aqui um efeito de oficialização, né? Para usar a expressão aí o Bourdieu gosta muito de falar isso, né? Embora que não... Aqui ele não usa o Bourdieu, ele usa, na verdade ele usa um conceito, né? Que é a ideia de capital sexual, mas que não é dele em si, mas é de uma aluna do Bourdieu. Aqui, que é a ideia do capital erótico. A ideia do capital erótico, se eu só lembrar aqui o nome da mulher, da Catherine Hacking, que utiliza esse conceito de Bourdieu. Mas como eu estava falando, é bem engraçado essa ideia que aos poucos vai se burocratizando e nós temos que criar estratégias para que possamos ganhar uma certa racionalidade no mundo dos relacionamentos, né? O Max Weber tem aquela expressão, né? O Öffentlichkeit, que o Bourdieu usa muito, né? Oficialização. Ou seja, temos que tornar isso público, não podemos deixar isso clandestino aí, informal, assim. Como é que a gente faz, né? O próprio Georges Duby tem um livro, tem um livro aqui, deixa eu só lembrar o nome do livro. O Cavaleiro, a Mulher e o Padre. Esse é o nome do livro. Que ele traz essa questão, né, que ali durante a Idade Média, traz aí a ideia que agora, olha só, o casamento para acontecer ele tem que ter a presença do padre.
tudo bem, o casal se decide, tem essa autonomia, mas precisamos do padre, precisamos de um efeito de oficialização, não é? E pouco a pouco o casamento vai perdendo um pouco essa autonomia. Isso já era discutido, vamos dizer assim, a discussão aqui entre os protestantes e tal, né? Vamos dizer assim, isso já era mal visto. Então já tem essa dinâmica que, olha, essas questões de amor, de alguma maneira, elas se garantem uma certa distribuição de renda. Existe um efeito econômico aqui. Então aqui, basicamente, né, essa discussão da oficialização, ela ganha uma certa importância, né? Ou seja, principalmente se a gente pensa nos mecanismos das políticas públicas, no desenvolvimento das políticas econômicas de um país, em relação à distribuição dos empregos e à distribuição dos programas sociais. Então ele coloca bastante os dados aqui do Reino Unido, né, da Inglaterra, no que tange a tendência à desvalorização cada vez progressiva dos casais oficialmente em matrimônio, que pouco a pouco, nos próprios documentos jurídicos, você vê a substituição do antes esposo, né, esposa, marido, para termos mais eufemísticos como parceiro, cônjuge, né? Algo assim cada vez mais sutil, cada vez dando uma ideia de simplesmente de pessoas que coabitam, e coabitam não necessariamente sexualmente, né? Ou seja, talvez ele até diz aqui, né? Talvez até uma república pode ser considerada uma espécie de parceria em que você poderia reclamar esses direitos. Então o valor da oficialização do próprio casamento, ele começa a decair o valor, né? E eu pensando agora, né? Eu tô aqui de vez em quando colocando um pouco nos meus pensamentos a respeito disso, de outros livros que leio, de outras literaturas, né? Por exemplo, no meu TCC eu até pensei nisso de outra maneira, que além desse efeito de oficialização, desse projeto jurídico, dessa dificuldade que existe, mas tem um livro muito bom de Richard Posner que chama Sex and Reason, grande livro muito fodão, assim, né? O Richard Posner, que eu citei anteriormente, ele seria algo semelhante a ele era, né, no caso, né? Aposentado. Acho que ele está vivo, não sei, posso estar errado. Mas ele era o equivalente a um juiz do STF, né? Ele é da Suprema Corte americana. E ele tem essa parceria com o Gary Becker, então ele usa métodos econômicos para sugerir tanto essa questão das políticas públicas, mas estudar fenômenos, fazer uma sociologia, né, muito próxima da economia, né, da escola de Chicago, ou seja, uma economia verdadeira, né? Economia verdadeira, aquela que tem domínio de matemática e tal, e coisas assim, né? Ferramentas mais concretas e tal, não economia essa que você sabe. E bom, mas o que eu ia falar é que no Sex and Reason, acho que a oficialização ele tem um papel muito interessante, né? Até se a gente pensar no próprio livro do Max Weber, tem uma ideia interessante, né, da possibilidade dos papéis sociais oferecerem o que ele chama lá de Vielseitigkeit, que é tipo um termo que ele usa. Vielseitigkeit é algo como os papéis sociais devem fornecer uma estrutura de várias representações em uma só unidade, ou seja, de versatilidade, né, ao pé da letra, se você pensar na palavra, né? Ou seja, quanto mais você, e aí eu estou puxando para minha interpretação sobre isso, né, pensando aí na economia comportamental, né? Se você vai dividindo essa relação, o relacionamento conjugal, entre várias partezinhas, entre microcontratos, né, específicos e tal, o que você vai criar é uma diminuição dessa versatilidade, né? Então, isso cria um certo problema estrutural, porque ele tende a esfacelar mais cedo, porque ao invés de você considerar, fazer um framing da situação, assim, num relacionamento como um todo, você vai negociar sobre cada aspecto específico da relação. Ou seja, se antes você incluía, vamos dizer assim, a categoria do pai, então, ok, ele é pai, ele meio que além de ser, ele cuida da casa no sentido econômico, ele fornece, né? Ele faz determinadas funções, ele se ocupa da proteção, vamos dizer assim, da família, ele se ocupa de alguma maneira com questões ali infraestruturais, econômicas. Ele, além disso, é marido, ou seja, você é marido, pai, você tem a parte da satisfação sexual que você oferece ao cônjuge, você tem o tipo de educação que você fornece aos filhos. Então você ocupa várias funções, você tem versatilidade e dentro disso
você, ao invés de separar em cada um e transformar num serviço, que é também uma questão aqui, né? Até aqui, né? O Estado chora uma lágrima a cada prato que a dona de casa lava sem que ele possa cobrar impostos no serviço. Ou seja, você separa cada aspecto do relacionamento, assim você cria, na verdade, uma demanda por serviços. E que também cai nisso, né? Inclusive você desgasta mais a possibilidade do relacionamento, né? Você tem uma categoria que o George Lowenstein, que eu citei, estuda também, que chama... É um conceito de desconto de utilidade e tal, que ele utiliza para coisas muito específicas, mas eu vou tentar simplificar aqui. Digamos que a possibilidade, se você pensa em escolha intertemporal, né, de permanecer, ter uma relação de futuro de diferir, né? Ou seja, vamos adiar certas coisas, vamos ter um planejamento, vamos pensar em que há a possibilidade de alongar esse relacionamento, que ele se garanta para mais de uma relação aqui casual. Quando você cria essa relação, você tem um frame determinado. Quando você começa a cortar entre partes, o que você faz, você cria um efeito de framing, né? Até dirigir isso, né? Então imagina se, vamos supor assim, que você estabeleceu um relacionamento em 24 meses. E aí você meio que dá um nomezinho para uma determinada etapa de tempo, vamos supor assim, essa coisa que a gente faz, né? De dividir casamento, aí noivado, e aí namoro, e aí, sei lá, isso poderia ser cortado em várias partes até chegar a um encontro casual, ou sei lá, um flerte ou algo assim, né? Cada vez que você corta entre partes, você tem uma tendência em esquecer da totalidade, de que isso na verdade são subpartes, né, de um mesmo intervalo, e os seus descontos temporais, ou seja, o tanto de satisfação que você teria, vamos dizer assim, disponível para aquela determinada parte, você tende a gastá-la totalmente em uma parte só. O que eu quero dizer com isso? Então, digamos assim, que se você dirige o relacionamento entre partes específicas, você tende a gastar, ou seja, implica extrair uma satisfação total de somente uma parte, preocupando nessas traves, né, irracionais que até o livro diz, né? Então, certas relações de deferência, não é, de educação, de cortesia, que adia um certo vínculo de intimidade ou uma certa liberdade de expressão entre os casais, uma, essa coisa de talvez cortês, isso se acaba se extraindo e você, vamos dizer assim, gasta toda a sua satisfação em uma etapa só. Isso causa uma impulsividade, de tal modo que o intervalo, o framing total de que seria um relacionamento, que seria um casamento, tipo, basicamente só, você destrói isso. Então isso é um efeito de framing, por exemplo, né? Seria um modo de você encarar isso. Você pensa no Heuristic and Bias do Daniel Kahneman e tal, do Tversky, você aplica para essas coisas pensando aí no George Lowenstein, né? E como eu pensei no caso nesse sentido, né? Então você vê que o efeito de oficialização tem uma série de coisas que auxiliam nisso. Tem a parte jurídica, tem o efeito de, como eu disse, na minha reflexão de Vielseitigkeit, de versatilidade dos papéis, ou seja, em vez de negociar microcontratos, sabe, pedir autorização a todo momento, não considerar um consensus presentus, né, um consentimento que você toma como garantido, facilitar isso, desburocratizar, né, melhor, porque o framing lhe permite, vamos dizer assim, criar melhores relações de diferimento, ou seja, de protelar, de melhorar esse relacionamento, de estender ele em termos de intervalos temporais, né? Agora, quando você começa a recortar e o efeito da não oficialização causa isso, porque, bom, se antes você tem uma categoria casamento que te coloca numa lista de responsabilidades, agora não, agora você só tem que negociar cada partezinha, isso torna moroso, isso torna desgastante. Isso faz com que o modo que você encare as suas satisfações seja impulsivo. Isso você tem todo um estudo comportamental, né? Até existem analistas do comportamento, ou seja, que estudam isso, behavioristas e tal. Existem cognitivistas que estudam isso, e isso faz sentido, né? Que foi o meu modo de estudar essa questão. Então a oficialização, ela implica em uma série de coisas, né? E por último, claro, você tem aí uma parte muito interessante, que é analisar Lisístrata, né? Analisar a obra de Aristófanes, não só Lisístrata, mas Tesmoforiantes. Se você quiser ler essas histórias, tem essa versão aqui muito legal da perspectiva, que
Tem os dois aqui, do Aristófanes, tem tanto Lisístrata como a Tesmoforia, que é aqui do Trajano Vieira, né, que ele tem uma tradução muito legal também do Hesíodo, nos 12 Trabalhos e Teodiceia, então vale a pena se você quiser ler. Mas basicamente o que o Platino sugere aqui é que a situação de revolta, vamos dizer assim, das mulheres de certa maneira se demonstrarem cada vez mais, sugerirem a sua sexualidade, fazer as suas marchas, digamos assim, chamativas e tudo mais. Se trata de quase como uma reencenação da peça de Lisístrata. Ou seja, para que os maridos parem as guerras, vamos nos reunir aqui. Olha, não vamos conceder em nenhum momento o amor. Vamos prendê-los, vamos nos manter em castidade, vamos nos manter aqui numa espécie de regime em que nós unimos em uma só categoria, nos tornamos um só, e vamos deixar que eles começam a se preocupar, modifiquem os seus comportamentos, para que aí no momento certo a gente vá lá e, de fato, conceda e retorne ao estágio antes, né, vamos dizer assim, regular e tal. Essa é uma ideia bastante interessante e tal. A primeira vez que eu li Lisístrata foi quando eu estava nas letras ainda, estudando letras, e eu li o Aristófanes. Eu achei um texto bastante interessante e tal. Foi até antes de existir o canal do Platino e tal, e engraçado que logo depois veio, e aí ele dirigiu isso e falei, nossa, caramba, eu lembrei do texto e tal. Então o Aristófanes é muito interessante, os textos dele valem a pena. E, bom, então, basicamente temos uma série de questões aqui, né? Você tem, então, primeira parte, o democratismo cultural, as instituições democráticas como máscara do capitalismo. Segunda, considerações sobre a função e a história do matrimônio. O livre mercado das relações sexuais contemporâneas. Desigualdade e matrimônio nos Estados Unidos. O eterno teatro feminino. Então temos aí essas 5 partes do livro. Muito bacana, vão lá, comprem. Acho que está na Amazon, se você quiser comprar. Vale muito a pena. Eu acho, assim, por favor, leiam, vão lá, assistem os vídeos, vale a pena. E então eu acho que é isso. Muito obrigado. Uma questão que eu ia falar. Tem essa questão da própria tecnologia que eles põem, né? A tecnologia, além das relações econômicas, que a gente pensou na distribuição de renda, questão dos empregos, da utilidade econômica da força de trabalho masculina, né? Você tem essa questão na tese dele, na dissertação, sem seu livro, ele cita até aquelas questões, já citou em vídeo, né? Que é a relação dos costumes, né? Como eles tendem a se eliminar ou modificar totalmente e perder talvez aquele que era uma estratégia bacana, comunitária, de permitir uma certa liberdade no flerte entre a formação de casais. Por exemplo, na Noruega, a ideia de que existia uma tradição em que você poderia visitar a pretendente e permanecer lá uma noite com ela, sem de fato consumar nada, né? Sem relações sexuais, mas aí você teria o tempo de conhecê-las. Mas aí logo depois que inventaram a bicicleta, os caras começaram a ir daqui, ir pra lá e tal, né? Flertar com todo mundo, vamos dizer assim, concretizar, e rapidamente a tradição se perdeu, né? No sentido que, a gente não consegue agora estabilizar mais isso, porque tem um cara que tá vindo aqui de bicicleta, não sei o que e tal. Isso me lembrou, o Bourdieu tem um trabalho bastante interessante, que não é muito discutido, porque a tradução é recente, né? 2023, pela Unifesp, que é o próprio baile dos celibatários, né? Isso me lembrou bastante. Esse trabalho é basicamente o doutorado do Bourdieu, então é nos momentos iniciais aqui dos anos 60, em que ele estuda justamente a região dele, né? A região camponesa de Berna, que fica ali nos Pirineus, né? Aquela região que pertence à França, né? Da Occitânia, que pertence também ali à Catalunha, na Espanha, e é uma região que tinha uma série de costumes específicos, né, que ele destaca. Existiam os bailes, como o próprio título sugere e tal, existia toda uma tradição de conhecer a futura pretendente, de que somente o primogênito casaria, e ele tinha toda uma responsabilidade, ele receberia a herança das terras e lá permaneceria, enquanto os filhos mais novos perderiam, vamos dizer assim, as heranças. E ao longo dos tempos, essas tradições, vamos dizer assim, esses modos específicos de estruturar os relacionamentos, que continha toda uma relação de dotes com as terras, morreram, porque os carros vieram, as tecnologias, a facilidade de transporte para vocês, metropolitanos, Paris propriamente, né,
se perderam, os caçulas começaram a sair. Bom, já que eu não vou conseguir a herança, eu vou lá, né, vou transitar pelo mundo metropolitano, e rapidamente o que aconteceu é que sobraram um monte de idosos sem casamento, sem mulheres para casar, e que viviam lá com seus 80 anos, sem ninguém, sem filhos, com suas terras, mas suas terras já não valiam de nada, porque não tinha gente para trabalhar, e aí acabavam vendendo essas terras e tal. Então é um trabalho bastante interessante aqui do Pierre Bourdieu, um livro que não é muito conhecido porque é um trabalho inicial, é um trabalho ainda que ele está super estruturalista, né? Que eu diria que o Bourdieu, tudo bem, tem os Três Cavaleiros, né? Na Sociologia Générale, que é um livro muito interessante, que são as palestras as aulas que ele dá no Collège de France, e que está sendo traduzido pela Vozes, né? Fazem 5 versões, já fizeram 4, eu tenho as 4 aqui, mas esse que é um livro tipo 900 páginas na versão em francês e tal. Agora estão publicando em partezinhas, ficou legal. E temáticas e tal, né? Ele, na minha visão, tipo, o Bourdieu, pelo menos nessas aulas que frequentei pela leitura, ele, pra mim, era muito mais uma espécie de Lévi-Strauss com Max Weber do que necessariamente marxista e tal, né? Ou marxiano, com uma herança marxista e marxiana. Então, eu acho muito bom esse texto aqui. Ele tem essa herança forte do Lévi-Strauss, do estruturalista e tal, mas com assim, entendimentos bastante específicos, né? Sobre a própria dança, né? Que ele vai contar do baile, que as tradições, pouco a pouco, vão chegando ali pessoas que não são da região, os moleques mais interessantes, vamos dizer assim, que tem uma exis, né? Ou seja, uma incorporação de valores de que se manifestam, de trajes, vestimentas, modos de falar metropolitanos, que agora trazem um novo tipo de relação, vamos dizer assim, de interesse sexual, né, pelas mulheres de lá. Um outro encantamento, vamos dizer assim, né, do estrangeiro. Uma ideia de que, bom, meio que esses camponeses, eles são, vamos dizer assim, uns arcaicos, né, pessoas super antiquadas, e vai criando esse sentimento de que, vamos dizer assim, as meninas querem ir para Paris e, né, vamos deixar aqui Berne para trás e tal. Então você que tem toda uma crise bastante interessante. Esse livro é muito bacana. Me lembrou bastante essa relação aqui, né? Que é um texto super novo, então ninguém comentou, não foi lido ainda, né? Pela Academia Brasileira, ainda em peso, né? Agora eu acho que sim, né? Porque já fazem 2 anos, mas quando eu comprei, tipo, não existia nada no YouTube nem nada assim. Então basicamente é isso. Bom, espero que meu pensamento e primeiro que a exposição tenha sido satisfatória e que os meus pequenos pitacos aqui tenham acrescentado alguma coisa. Muito obrigado e é isso. Valeu, falou.